Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Não precisa ficar de pé. Sentado como vocês estão. Muito obrigado. Abram suas Bíblias comigo em 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo de número 5. Giovana, se puder, para a gente fechar os outros canais, deixar só um aberto, tá bom? Oi? Não muito, mas eu sei que é porque eu estou longe, pode ficar tranquilo. Tá? Vou manter aqui perto do queixo. Glória ao nome santo de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Abram suas Bíblias comigo em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 1. Nós agora estamos indo para o capítulo final desta saga, onde estamos estudando sobre o que João queria passar para a igreja, nos ensinando através desta carta, e aqui é o ápice dela. Aqui ele está terminando para nós, mostrando, queridos, esta é a fé que vence o mundo. Eu queria salientar algo antes da gente começar aqui, chamando a sua atenção, meu irmão, minha irmã, membro da Proclamai. Queridos, queria que vocês olhassem com carinho, porque eu fiquei pensando como o Senhor tem falado conosco de maneira muito intencional e direcional. Eu tenho ficado assim impressionado. Por que você está falando isso, João? No domingo, o pastor Guilherme Burjac falou assim: João, eu te contei qual que é o tema do sermão? Enquanto os hinos estavam sendo aqui louvados ao Senhor, eu falei: pastor, não. Ele falou assim: não preciso nem pregar mais. Porque o que vocês estão entoando aqui é o que o Senhor já tinha colocado no meu coração, ou seja, o mesmo Espírito já estava guiando a igreja para aquele momento. Não obstante, se você leu hoje lá no grupo do WhatsApp, ou está aqui comigo agora para ler esses 5 versículos, gente, foi praticamente a direção da pregação de domingo. E ele, por exemplo, não sabia que a gente está seguindo e que hoje, exatamente hoje, a gente chegaria no capítulo 5 de João. Olha como o Espírito Santo de Deus está conversando conosco, igreja. Então eu queria chamar a sua atenção para você se atentar a isso. Porque muitas vezes nós estereotipamos a maneira que Deus tem que falar com a igreja. Nós, muitas vezes, por ter uma herança histórica, mas também a partir de Atos, bebemos um pouco da teologia pentecostal, fazemos com o quê, meus irmãos e irmãs? Muitas vezes, Deus só fala se vier alguém batendo o pé e fechando o olho e pulando comigo. Deus só fala se for por sonhos, Deus só fala se um profeta vier, Deus só fala também para outros, só a partir da Bíblia. Deus não conversa com mais ninguém em sonhos, não conversa com mais ninguém falando ao ouvido dele em direção a outro irmão. Então são dois lados muito opostos. Nós não estereotipamos a maneira que Deus quer se comunicar com a igreja. Uma vez que isso não interrompa e não fique acima das escrituras sagradas, nós sabemos que Deus fala com a igreja de diversas formas. Amém, meus irmãos? Deus fala conosco em sonhos, sim, fala conosco por profecia, sim, mas principalmente guiado pela Escritura Sagrada. Então esse Espírito tem conversado com a igreja Proclamai, e eu vejo aqui à frente, junto com os meus irmãos de ministério, que Deus está nos preparando para algo muito maior, queridos. Porque se Deus está instruindo o nosso coração sobre como construir uma fé que vence o mundo, e Deus tem colocado isso avidamente nos nossos corações, eu queria muito que você olhasse com carinho para isso. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e falasse com Jesus comigo nesse momento, amém? Jesus, continue mantendo os nossos ouvidos atentos à tua voz, a direção que o Senhor tem dado à nossa congregação. O Espírito Santo tem falado. Eu peço ao Senhor, não deixa que ninguém aqui fique distraído, fique olhando para a esquerda ou para a direita, fique olhando, Senhor Jesus Cristo, para os desafios atuais e não consiga olhar para frente, mas que a igreja Proclamai e possa continuar ouvindo o doce Espírito Santo de Deus na direção que o Senhor tem nos conduzido, Pai. O Senhor dirige toda a sua igreja em toda a terra de maneira diferente para cada bel propósito que o Senhor preparou ela. E nós estamos aqui também sendo participantes desse corpo e querendo ser direcionados somente pelo Espírito Santo de Deus.
Senhor Jesus, mantenha os olhos dos meus irmãos e irmãs abertos. Senhor Jesus, mantenha os ouvidos e o entendimento deles abertos pelo Espírito Santo de Deus, para compreender o que o Espírito tem falado conosco neste tempo, Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje é véspera de feriado. Para muitos uma alegria, talvez para muitos como eu acho que o Mateus está como eu, a gente, como é um feriado da cidade, talvez você não tenha férias amanhã, né? Ou tem? Você está dispensado? Mas sexta trabalha, entende? Eu não tenho, é só feriado nacional no meu caso, na empresa que eu trabalho, então assim, amanhã eu não tenho. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que mesmo sendo hoje um dia de poucos irmãos, eu quero lembrar para vocês que, da mesma maneira que eu preparei esse texto, se nós tivéssemos aqui 200 pessoas na igreja, eu vou servir vocês aqui hoje. Nunca pensem que o que está sendo preparado por ser poucas pessoas é de menor valor do que se tivesse mais pessoas. Não, querido. Nós não trabalhamos assim aqui na nossa comunidade. O melhor será servido sempre aqui na congregação. Então eu queria chamar a sua atenção, você que está com a sua Bíblia aberta comigo, em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Queridos, João está aqui terminando a sua carta e mostrando para nós uma mensagem de esperança. Muitos de nós estamos tão envolvidos com as nossas demandas atuais, de trabalho, perspectivas de como está chegando o ano e talvez o ano não foi como você queria. Está chegando agora, ciclos estão terminando, outros estão começando, e muitas vezes facilmente as suas expectativas e esperanças estão atreladas naquilo que você poderá conquistar. Hoje, quando eu estava no Instagram, porque eu trabalho lá de dentro, como os irmãos sabem, passando lá, eu vi um texto de um sermão sobre mensagem positiva. Você sabe o que é isso? É você passar num lugar e você começa a ficar declarando: Jesus, eu vou morar aqui, Jesus, eu vou ficar aqui, Jesus, eu sei que o Senhor colocou isso na minha frente, é porque o Senhor quer me dar isso aqui, e de repente o Senhor te dá, e está vendo? Olha como Deus age na vida do crente. Deus abençoa assim os seus filhos, irmãos. Mas esse será que é o destino final de todo filho de Deus? Essa será que é a nossa maior satisfação? É Deus colocar diante de mim algo que eu vou projetar na minha cabeça e eu vou pedir incansavelmente até que o Senhor me dê. Mas e quando o Senhor não nos dá? E quando o destino que nos espera é pregar o evangelho no final, ao invés de um troféu, uma boa casa no condomínio, será a nossa cabeça diante de um prato. O que nos espera muitas vezes é pessoas dentro do nosso trabalho, enquanto a gente está querendo chegar em cargos de chefia, por não negar Jesus como nosso Salvador e proferir uma fé cristã, você será trapaceado, subjugado. E muitas vezes a pergunta que fica é: não, mas você serve um Deus que vai te impelir dessas coisas. Gente, esse não é o tipo de perspectiva e fé que vence o mundo. João está falando para nós. Quem venceu o mundo é quem é nascido de Deus. Quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse, de fato, já venceu o mundo. As nossas demandas atuais, os nossos vícios que devemos vencer atuais, os nossos dilemas atuais, são passivos porque o Espírito Santo tem trabalhado em cada um de nós. São passivos porque o Espírito Santo já nos convenceu que Cristo é o Filho de Deus, por isso vencemos o mundo e estamos num processo de transformação e santificação. João está dizendo para nós, queridos, quem é aquele que venceu o mundo? E aí eu quero parafraseá-lo para te dar outros exemplos. Quem é o que venceu o mundo? Aquele que saiu da pobreza e de repente ele teve uma ascensão financeira?
Quem é que venceu o mundo? Aquele que foi trapaceado e de repente Deus o honrou na frente dos homens, desmoralizando aqueles que haviam o desonrado? Quem é aquele que venceu o mundo? Aquele que deu a volta por cima depois que alguém trapaceou e ele teve que te pedir perdão de joelhos? Quem é, na sua perspectiva, quem venceu o mundo? Andrew Wright, comentando as cartas de Timóteo, vai falar assim: incansáveis vezes, igreja, nós vemos pessoas que um dia estão no hype, estão no topo, aparecem em todos os jornais, no Instagram só é aquela pessoa, ninguém para de falar dessa pessoa, passa-se às vezes semanas, passa-se às vezes alguns meses, e ninguém se lembra mais. E mesmo assim a gente olha e fala assim: eu queria ser como ele. Essas pessoas vêm, somem, e a gente acha que perspectiva de sucesso na vida, vencer na vida, seria estar no lugar daquela pessoa, que facilmente vêm e vão, como um moinho de palha, quando o vento sopra. João está falando, aqueles que permanecem, aqueles que não são como esse moinho de vento, esse montante de palha, que são dispersados com o vento, são aqueles que foram convencidos que Jesus é o Filho de Deus. Porque esses não conhecerão a morte do outro lado. Esses não conhecerão mais o juízo de Deus, mas a pacificação pela graça de Deus em nossas vidas. Esses serão libertos daquilo que tornou vocês cativos, dos seus vícios, dos seus pecados. Serão livres de si mesmos. Muitas vezes nossos relacionamentos estão conturbados porque eu estou querendo vencer a minha parte. E o Senhor está dizendo, quando você é liberto de si mesmo, e eu sou o guia da vida de vocês, vocês vão entender o que é vencer o mundo. Vencer o mundo, na perspectiva de João, é quando Jesus guia os nossos caminhos, meus irmãos. Vencer o mundo é aqueles que foram convencidos que não dá para servir Jesus num mundo de dualidade, onde determinada parte da minha vida está com Jesus, outra parte da minha vida não está com Jesus Cristo. É um tipo de obediência alegre, não é fardo. E aí eu quero que você olhe comigo. Olha o capítulo de número 5 comigo. Olha o que ele diz no versículo de número 2. Olha comigo na sua Bíblia. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Olha o 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Quantos de vocês na caminhada da fé já falaram assim: João, não consigo servir Jesus, é difícil demais seguir os mandamentos de Deus? E João chega e fala assim: não são difíceis de guardar. Não, João, mas eu já passei por isso, inclusive talvez eu esteja passando agora. É muito difícil guardar os mandamentos de Deus. João está falando, é porque você precisa permitir que Cristo continue guiando o seu coração. Deixar essa dualidade de lado. Porque quando é Cristo que guia, prazeroso é o caminho. Simplificado é o caminho e não simples. Prazeroso o caminho de saber que, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Queridos, essa perspectiva só tem aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que está se convertendo à religião cristã, mas não à fé em Jesus Cristo, ele é incapaz de vencer isso. Ele constantemente vai ficar perguntando: João, que dia que o Senhor me tira desse vale? João, eu não consigo mais orar por conta do vale. João, eu não consigo mais jejuar por conta disso. João, eu não consigo mais olhar para Jesus em meio do vale da sombra da morte. Por quê, meus irmãos? João está perguntando para nós, se você crê de fato que Jesus é o Filho de Deus, por que tem sido tão penoso que vocês guardem os mandamentos do Senhor? Por que tem sido tão penoso para nós obedecer a Deus? Deveria ser uma obediência alegre e não um fardo, algo penoso de seguir Jesus. Mas João já explicou para nós nos últimos capítulos, irmãos. É porque muitas vezes a gente teve o primeiro contato com Cristo, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, e aí a gente fica ali saltitante de amor, cheio de energia, e aí se passa 15 dias, 30 dias, 6 meses, e parece que a sua fé já não é a mesma do primeiro dia, quando você entregou sua vida para Jesus. E aí você tenta replicar aquelas emoções a todo custo, e aí você começa a deliberadamente a agir de maneira carnal, achando que está produzindo fé.
Você começa a seguir Jesus de maneira carnal, com as suas próprias forças, e começa a gemer no caminho e entender que as leis de Deus agora são um fardo na sua vida. Que Deus, ao invés de te libertar, como ele falou para os romanos, na verdade parece que você que virou o cativo. Você que está dentro do cercado. Por que isso tem acontecido, igreja? Porque nós não temos olhado para Cristo como o único e suficiente supridor de nossas necessidades. E aí eu quero trazer, como o Senhor já nos iluminou através de domingo, algumas palavras do pastor Guilherme Burjac para nós. Porque muitas vezes nós temos a fé na fé. E João está trazendo isso aqui para nós. João está falando, a fé que vence o mundo está naquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, caminha com Jesus Cristo. Ele caminha com Jesus Cristo e não para Jesus Cristo. Qual foi a última vez que você orou, se ajoelhou, falou com Deus? E aí você calou a sua boca e esperou o Senhor Jesus Cristo responder, meu irmão e minha irmã? Qual foi a última vez que você chegou pronto para poder orar? Você se ajoelhou, ora, coloca as suas demandas diante de Deus, e no final você falou assim, Senhor Jesus, mas guia o meu coração nessa oração. O que eu preciso falar com o Senhor? Como de fato eu preciso orar, Senhor, já que eu não sei como eu deveria estar orando aqui, como diz Paulo aos Romanos? Como, Deus? Por favor, pastor. Nós voltamos para o Evangelho de João, que ele diz que eu sou o caminho. Então, quer dizer que os nossos caminhos, ele só é dirigido, na verdade, se nós obedecermos e cumprir com eles, aí esse caminho não vai ser fardo, não vai ser mais pesado. Perfeito. Perfeito. Por quê, pastor? Porque a gente está pegando assim, o que Jesus falou, e eu estou seguindo o que Jesus falou, mas eu não estou seguindo com Jesus. Eu estou olhando como se Jesus fosse o João Marcos com o microfone, eu dei um monte de ordem para vocês, e ele está dizendo, vão sozinhos. E ele está falando, não, eu sou o próprio caminho. Eu não estou falando para vocês aonde vocês devem ir. Vocês devem continuar comigo. Muito bem pontuado, pastor. Porque quando o Senhor fala isso para nós, a gente pode estar vivendo como os discípulos quando chegaram diante de Jesus e perguntaram, Senhor, mostra para mim quem é o Pai. É a mesma coisa quando a gente chega diante de Jesus e fala assim, Deus, eu não sei para onde ir, qual que é o caminho? Deus está dizendo para nós, eu sou o caminho. Eu estou com vocês, eu não estou apontando para onde vocês devem ir. Eu estou com vocês e estando em mim, vocês saberão o caminho. Queridos, a igreja primitiva não tinha as escrituras para serem guiadas e estava no caminho do evangelho. A igreja aqui nesse momento estava recebendo essa carta de João e não recebeu as cartas de Paulo, por exemplo, ainda. Não recebeu o Apocalipse escrito ainda e estavam sendo guiados pelo mesmo Espírito. Mas agora que a gente tem a escritura completa, a gente prefere, aí sim, essa compreensão pobre, muitas vezes, de que a palavra mata, no aspecto de que eu quero me apegar somente ao que o Senhor direcionou, mas eu não faço a leitura do texto com Jesus. Eu não faço a leitura do texto bíblico com o Espírito Santo. Eu estou fazendo sempre sozinho. É uma fé que ela sempre aponta para mim. De que jeito, João? Eu leio a Bíblia e falo assim, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? É sempre para mim, para mim, para mim. Não é, Senhor, eu estou procurando uma resposta aqui. Eu tenho que olhar para Cristo e perguntar para Ele, Senhor, qual que é a resposta aqui? O caminho é diferente. Só que muitas vezes os nossos olhares ficam um pouco tortos para esse tipo de palavra, porque está ficando longe demais esse contato com Jesus, meus irmãos. E quando esse contato fica longe demais, a gente começa a duvidar. O que isso talvez seja habilidade só pastoral. Não, João, crente não tem essa habilidade não, é só o pastor. Eu vou no pastor para poder ouvir o Espírito. O Espírito foi dado para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho, meus irmãos.
O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Todos nós temos a mesma capacidade no Espírito. A questão é o quanto nós estamos cultivando esse relacionamento. O quanto nós cultivamos esse relacionamento? O quanto nós temos buscado olhar pelo Senhor e viver este amor? Esse amor de Deus que nos capacita a amar o nosso irmão, este amor a Deus que nos capacita a olhar o jugo do Senhor como algo leve e não pesado, o que nos capacita de olhar para o mundo e não ficarmos desestabilizados com tamanha pressão do lado de fora. Tem crente que do lado de dentro da congregação, ele está ferido, ele está fadigado, ele está cansado, ele se sente injustiçado, porque ele já virou um religioso e ele não consegue mais olhar para Cristo, mas somente para a esfera, a fim dentro de si mesmo. Então o que ele começa a fazer num ciclo vicioso? Não, é porque o meu fim é o meu ministério. E aí, se o meu ministério não está sendo executado como eu achei que deveria na congregação, eu procuro outra religião e aí eu tento de novo. Aí eu procuro outra religião e eu tento de novo. Mas nunca está disponível para ouvir a direção de Deus. Porque o fim dele não é Cristo, é o ministério que foi lhe concedido. Assim como o Burjac falou aqui no domingo, assim como tem gente que tem fé no devocional, tem gente que tem fé na fé, tem gente que tem fé no ministério. Então, se eu estiver executando meu ministério, nada mais importa. Se a família estiver acabando, se o meu negócio estiver afundando, nada mais importa, porque no fim eu estou cumprindo o meu ministério. Mas o Senhor não está falando para a gente abdicar de tudo a ponto de fracassar em todas as áreas e que seu ministério se transforme na última coisa que sobrou. Ministério, irmãos, a gente assume abdicando daquilo que está dando certo, irmão. A gente estava lendo junto, né, pastor? O livro de pastor a pastor, da Hernandes Dias Lopes, e ele fala que muita gente fala assim: Deus fez eu fechar todas as portas. Todo negócio que eu abri, eu quebrei. Aí eu virei pastor. Não, gente. Quando o chamado ele vem, tudo está dando certo. E você fala assim, eu vou me abdicar daquilo que eu poderia ter uma projeção maior na minha vida, porque o ministério que o Senhor me chamou, aí sim, tem essa importância, esse local na minha vida, que o Senhor me vocacionou. Ministério pastoral, ministério qualquer que for na congregação, meu irmão, não é porque nada na sua vida deu errado. Até porque se tudo na sua vida você administrou mal, o seu ministério não vai ser diferente. Você fracassa com o salário que você ganha, você administra mal. Como que você vai administrar o seu tempo de oração em vida com Deus? Em outras palavras, o que você vê e pega, se administra mal. Como que você vai administrar um relacionamento de quem você não vê? Queridos, olhem para cá. Esse culto de hoje não é um culto onde está tocando a sua ferida, ele está abrindo seus olhos. Essa igreja ela vai estar cheia no dia que a gente entender essas questões. Senão, sabe o que vai acontecer? De fé na fé, ou fé no devocional, ou fé no ministério, para muita gente, a fé está na multidão de gente dentro da igreja. Então, se tem muita gente, Deus está agindo. Se tem pouca gente, Deus não está agindo. Se tem muita gente, Deus fala. Se tem pouca gente, Deus não está falando. Aí, meu irmão, para quem tem fé na multidão do povo, Jesus também não é o caminho. Perceba, a luz do evangelho para nós hoje é aonde está a sua fé de fato. É para pensar mesmo, irmão. É para sair fumacinha da cabeça mesmo e que a gente começar a rever os nossos conceitos do que é ministério de sucesso, vida de sucesso, o que é crescimento de fato. Sempre a base é numérica? Ou como nós crescemos no nosso último ano e meio como pessoas e crentes aqui nessa congregação? Como nós crescemos ministerialmente? Como a gente tem aprendido com as lições que o Senhor tem nos trazido nesse último ano e meio? O que é perspectiva de vencer e crescer, meus irmãos? Quando a gente entender essas coisas, eu estou falando isso porque a gente tem visto que o Senhor, para a nossa congregação, tem falado dessas coisas. É nisso que o Senhor tem direcionado os nossos corações na hora das mensagens aqui, na hora das orações. Ou seja, é nisso que a gente está batendo. Quem estiver assistindo depois do vídeo, talvez não seja esse o momento da igreja dele. Até porque, nas cartas pastorais, a mesma coisa. O problema da igreja de Éfeso não é o problema da igreja de Corinto. O problema da igreja dos Hebreus não é o problema da igreja de Roma. Do mesmo jeito, hoje a nossa questão que o Espírito tem nos levantado é, nós precisamos olhar para o lugar certo. E o lugar certo se chama Jesus Cristo.
Nós precisamos sermos guiados no caminho correto. E o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Nós precisamos nos relacionar melhor com o Senhor Jesus. Nós precisamos olhar e começar a questionar. E aí eu te pergunto, nesse primeiro momento, você obedece de maneira alegre ao Senhor Jesus? Porque o primeiro ponto aqui desse texto é uma obediência alegre. Afinal de contas, não é um fardo? A segunda coisa aqui é a vitória. O primeiro, a alegria de seguir os mandamentos do Senhor. E o segundo ponto é a vitória. E aí eu te pergunto, e aí olha como é interessante, gente. Quem estava aqui no domingo vai lembrar como o pastor trouxe para nós essa mensagem sobre nós sermos agentes de esperança no ambiente de desesperança. A questão é, como a gente tem tratado a nossa escatologia? Deixa eu lembrar os irmãos o que significa escatologia. Escatologia é a nossa doutrina dos últimos tempos. Como a gente tem tratado o juízo que nós temos vivido agora? Que nós estamos no juízo final. Que tem gente que acha que o juízo final é o dia que Jesus vai bater o martelo, né, irmão? Não é não. Nós estamos sobre o último juízo da terra. Que é, quem permanecer em Cristo até o fim é salvo. Quem não for está condenado. Esse é o último juízo dessa terra, meus irmãos. Sabendo disso, quem é você no ambiente de trabalho onde você está? Quem é você no relacionamento que você está inserido? Você é quem carrega a mensagem da vitória? Tem gente que está perdido lá na sua escola também, Theo. Tem gente que está perdida em todo lugar, meus irmãos. E o problema nosso, às vezes, é sentar e a gente olha mais para o problema do que para a solução, do que para a vitória. A gente não carrega mais a mensagem da vitória. E como que a gente está carregando, então? O irmão vem, ele está abrindo... O irmão não, né? O pagão vem, abre o coração, está falando das mazelas, dos problemas dele. Você fala, está difícil mesmo, né? Nossa, está tão difícil mesmo. Irmão, que isso? É o momento de você entrar e falar assim, esse mundo está perdido mesmo. Deixa eu te contar, eu tenho a chave da vitória para você. Aí ele vai achar que você vai chamar ele para uma campanha. E a chave da vitória se chama nesse texto Jesus Cristo de Nazaré. A chave da vitória é que esse mundo vai acabar mesmo. A gente não está esperando que esse mundo ele transforme de um dia para a noite o melhor lugar da terra para se viver. Esse mundo está fadado a ser destruído mesmo. Mas quem vai limpar, quem vai destruir, quem vai varrer é o Senhor Jesus para transformar na Nova Jerusalém, queridos. E se é o Senhor que vai fazer isso, por que você está perdendo a oportunidade de comunicar que o tempo está passando, o mundo vai ficar pior mesmo, meu amigo, mas eu tenho a chave da esperança para você. Nós somos a resposta da esperança para aqueles que estão perdidos. E a esperança e o caminho que nós devemos mostrar é que a fé que vence o mundo está em Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a resposta para nós, igreja. Essa é a resposta para nós. A gente precisa cultivar uma amizade com Cristo. E a brincadeira do Guilherme Burjac sobre o Benihim é que nos anos 2000, Benihim marcou muito uma geração sobre o ser o pastor, que não sei se muitos conheceram, que ele vinha pregar, aí o pessoal amontoava aqui na frente, ele jogava o paletó, e aonde o paletó passava, o pessoal caía e dizia-se pela unção. Alguns anos depois, ele vem aqui na sede de Campinas e ele pede perdão mundial onde ele passou, porque ele confessou usar técnicas de hipnose para derrubar as pessoas. E dentro disso ele tinha um livro muito famoso chamado Bom Dia Espírito Santo. E a brincadeira dele foi parafrasear isso, porque muitas vezes, por esses preconceitos que a gente tem, a gente parou de cultivar uma amizade verdadeira com o Espírito Santo de Deus. E a gente parou de cultivar isso, irmãos, enquanto Jesus está falando, olha, quem seguiu os meus mandamentos e cumpriu o que eu estou falando, esses serão chamados de meus amigos. Hoje, eu quero te perguntar uma coisa, eu quero que você leve muito a sério essa pergunta. Presta atenção. Hoje, você sabendo de como você se relaciona com Jesus, você pode chamar Jesus de amigo? Hoje, a maneira que você tem cultivado a sua fé, você pode ter certeza de falar assim, ó, Jesus, eu tenho certeza que eu o chamo de amigo e ele me chama de amigo também. Queria que você levasse muito a sério essa pergunta. Porque essa amizade começa a influenciar poderosamente a nossa vida.
É por isso, João Pedro, que muitas vezes seu pai e sua mãe, como meu pai e minha mãe, brigava com a gente quando a gente se envolvia com gente que para eles era mau elemento. Porque a amizade, sim, ela tem um poder de influência. Ou você está influenciando, ou estará sendo influenciado. A questão é, se Jesus é a melhor influência que a gente pode ter de amizade, como nós temos cultivado nossa amizade com Jesus, gente? Porque se para nós cultivar amizade com Jesus é na hora de orar, chamar de Jesus de meu brother, a gente não entendeu nada do que a gente está conversando esses últimos 3 meses, nessas quartas-feiras. A gente não entendeu nada que ter intimidade com Jesus não é apelidá-lo de papaizinho querido. Não tem problema você chamar, tá, meu irmão? Mas não é isso que te faz amigo de Jesus. É o tempo de qualidade que você tem com ele. E tempo de qualidade, irmão, não quer dizer que você tem que gastar 2 horas por dia também. Isso é um puro discurso religioso. Esse ano, tem um carinho enorme por todos os irmãos aqui, tem uma amizade que eu amo muito. Mas esse ano em específico, a minha amizade com o Vitor se desenvolveu muito bem. Mas pergunta para nós dois se toda semana a gente encontra e passa 2 horas juntos. Não passa. Mas por quê? Em determinados momentos que a gente teve oportunidade, a gente teve tempo de qualidade. A mesma coisa que eu estou falando aqui, do tempo que você separa com Jesus, é um tempo de qualidade. Ou para Deus, ele é tão distante para você, que você chega, você pede perdão por todos os seus pecados, aí você fala rapidão o que você está querendo, amém, cumpri minha meta do dia. Cadê o espírito de oração? Cadê o espírito de vigilância e diálogo com Jesus? Cadê as orações verdadeiras quando você está nervoso também, meu irmão e minha irmã? Não, João, é porque também o Deus excelso, altíssimo. Já leu os Salmos de Asaf? Gente, Deus me livre, você entra em crise. Aquele rapaz, que dó que dá dele. Ele olha, é tanta desgraça que está acontecendo com Asaf. Lê, olha como que ele conversa com Deus. Lê o Salmo 54, quando quase que por um pouquinho o salmista não está chamando Deus de injusto. Ele está falando, Senhor, o ímpio está prosperando, seu povo está padecendo, onde é que o Senhor está? Eu falo, o que é isso? Mas Deus responde ele. Ele está sendo sincero. Falta em nós, muitas vezes, no nosso relacionamento com Jesus verdadeiro, sinceridade. E quando falta sinceridade, como que a gente desenvolve uma amizade profunda? Da mesma maneira que o salmista, no Salmo 94, chega indignado diante de Deus e põe sua angústia diante de Deus, ele foi respondido na sua angústia. Ei, irmão, estou te falando, muitas vezes a gente não está sendo respondido por Jesus, que a gente não está sendo sincero o suficiente com ele. João, mas Deus conhece o meu coração, mas você não abre a boca e fala. Que quem mandou orar e quem mandou falar foi ele. Porque Jesus Cristo, o Deus encarnado, quando estava no meio de nós, quando ele estava aflito, a Bíblia fala o quê? Ele se afastava, ia falar com o Pai. Tem gente aqui que quando fica aflito, quando fica nervoso, faz qualquer coisa, menos ir falar com o Pai. Menos ir conversar com Jesus e expor a sua aflição. Porque esses salmos que eu citei para vocês não só nos motivam a chegar indignado diante de Deus, mas nos motivam a ser sinceros, porque Deus vem e responde. Asaf, Salmo de número 73. Então, depois de expor toda a sua angústia, ele diz, então eu entrei na casa do Senhor e eu percebi que eu estava agindo como um animal, porque Deus tem cuidado dos seus e a justiça virá sobre aqueles que escarnecem o seu nome. Deus tem colocado e confundido o coração dos maus, porque a condenação dele está garantida, mas a salvação do seu povo está garantida. Salmo 94, Deus vem e responde, por acaso, aquele que te deu ouvidos não está ouvindo o seu clamor? Por acaso, aquele que te deu olhos não tem visto vocês? Deus responde quando nós conversamos com ele de maneira sincera. Sincera. Construa, cultive a amizade com Cristo, meus irmãos. Faça essa amizade de maneira e construa ela que você deixe que esse seu amigo te influencie e guie totalmente o seu coração. A amizade com Cristo e a semelhança cada vez maior com Ele conduzirão um amor mais profundo por Ele. Quanto mais você se relacionar com Jesus, João Pedro, mais Ele influencia a sua vida. Quanto mais Ele influencia a sua vida e você muda, mais você ama Ele. Quanto mais você ama Ele e Ele se torna tudo para você, quando chegar os dias tortuosos de novo na sua vida, você vai falar assim,
Eu estou andando pelo vale da sombra da morte, mas eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí ele vira suficiente na vida da gente. Porque senão, a fé que nós temos em Jesus não é que ele é suficiente para nós no vale da sombra da morte. É só se ele nos tira de lá. Vocês entendem agora? Que o salmista não está dizendo, a minha esperança é que o Senhor me tirará daqui. Ele está falando, mesmo no vale, o Senhor é suficiente aqui. E tem crente que só segura a barra se Jesus tirar ele da pressão, tirar ele da perseguição. E você vai ter perseguição, você vai ter pressão, você vai ser oprimido nesse mundo. É por isso que Jesus agora, nesse tempo de bonança na sua vida, precisa ser o suficiente, meu irmão. É agora. Buscar enquanto se pode achar. Eu sei que o texto está tirado do contexto aqui. Estou dizendo para vocês, nesse momento que a gente está vivendo, meus irmãos, que as contas estão pagas, que o trabalho está aí, que a gente está comendo bem, busca um relacionamento mais firme com Jesus, porque na hora que a adversidade chegar, você não vai andar como um menino, Paulo falou. Agindo como menino, falando como menino. Mas amadureci o suficiente para dizer que a graça de Deus me basta. Mesmo que o espinho esteja aqui. A graça de Deus me basta. E eu quero encerrar com vocês dizendo, quanto mais conhecermos a Cristo, mais o amaremos. E quanto mais o amarmos, mais semelhantes a Ele nos tornaremos, conformes à imagem de seu Filho, como diz Romanos 8:29. É evidente que só nos tornaremos completamente conformes à imagem de Cristo ao encontrá-lo, mas devemos começar esse processo hoje, igreja. Hoje. Irmão João, então eu vou armar uma campanha. Gente, Deus não quer você próximo dele só na campanha. Deus quer você mais próximo dele todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não é 21 dias com Jesus, é com Jesus até ele voltar para te buscar, gente. Gente, Deus tem aberto os nossos olhos. O crescimento em amor ficará evidente não apenas para o cristão em particular, ao se relacionar com o Senhor Jesus Cristo, mas também para os que convivem com Ele. Sua vida será marcada pela confiança, honestidade, obediência alegre e de vitória. Essas são as marcas daqueles que se relacionam profundamente com Deus, meus irmãos. E esse é o convite que eu quero fazer por vocês. Vocês querem ter a fé que vence o mundo? Se relacionem com Jesus, a ponto dele ser o condutor principal da vida de vocês. Essa carta aqui é para crente, não é para pagão. Então hoje eu estou falando aqui com crente também, não é com pagão. Estou falando para você, crente. Olhe para o Senhor Jesus, seja influenciado por Ele. Para você deixar de usar nos seus momentos de crise, que João, eu fui criado assim, você não entenderia. João, meu pai me ensinou assim, você não entenderia. E o seu pai que está no céu, querido. E o seu pai que deu o filho dele, o único unigênito, para poder dar a sua vida para que você tivesse salvação em vida eterna. Só tem um jeito da gente mudar quem nós somos, meus irmãos. É deixar quem nós somos para que Cristo habite em nós. E assim, nós teremos uma fé que vence esse mundo. Eu quero orar com você nessa noite. Pai Santo e Pai querido, nós queremos te agradecer pela vitória que o Senhor nos deu no dia que o Senhor esteve naquela cruz. Pai Santo e Pai querido, nós queremos nesse momento, e nós estamos entendendo o que o Senhor está fazendo aqui na Proclamai. O Senhor tem direcionado a sua igreja e tem dito para ela, venham, caminhem comigo e não para mim. Venham, vivam comigo, venham, desenvolvam um relacionamento profundo comigo e eu serei o caminho de vocês. Eu serei o caminho de vocês para alcançar aquilo que eu designei vocês para fazerem aqui neste local. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento, Senhor, nos faça, a partir dessa caminhada com o Senhor, mansos e humildes de coração, mas verdadeiros e honestos uns com os outros, ó Pai, capazes de amar os nossos inimigos, ó Pai.
nos transforme a ponto de sermos os anunciadores de que Cristo vive através do nosso testemunho, porque não mais estamos vivendo para nós, mas para a sua glória, no nome santo de Jesus. Pai, eu peço a Ti, guarde os nossos corações. Pai, eu peço a Ti, faça queimar os nossos corações em constrangimento de não estarmos aonde o Senhor nos designou para estar. Nos leve de joelhos para a nossa casa. Jesus, nos leve constrangidos para a nossa casa, porque nessa noite o Senhor está chamando a sua igreja. Sejam meus amigos, e eu transformarei vocês, e eu farei vocês vencerem esse mundo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém?